nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes de estarmos aqui nessa noite, buscando a face do nosso Deus, que é poderoso. E eu quero convidar a toda a igreja que se põe em oração, fechando seus olhos e falando com Deus nessa noite, pedindo a sua bênção, a sua cobertura, a sua direção e a sua bênção para esse culto nessa noite. Paizinho Santo, nessa noite maravilhosa nós queremos te agradecer e agradecer por estarmos aqui na tua casa, retornando, Senhor, recentemente, depois de 4 meses de distanciamento físico, mas estávamos sempre unidos, à medida do possível, no Espírito, na comunhão, compartilhando a tua palavra através das lives, dos cultos da semana. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas nessa noite, que o Senhor venha receber de nós, que o Senhor venha ser exaltado, que o Senhor venha ser glorificado, e que o culto de hoje, desta noite, meu Pai, venha restaurar as nossas vidas, venha abençoar as nossas vidas, venha, ó Deus amado, trazer para nós, ó Deus, aleluia, a presença do Teu Espírito Santo, venha trazer o Teu consolo, o Teu conforto, venha, Senhor, trazer uma palavra vinda dos céus, uma palavra, Senhor, que venha abençoar a nossa vida, que venha, ó Deus, nos colocar na presença de Deus, nos santificar, que venha fazer toda a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. E quantos creem, digam amém. Queridos, eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15, versículos 12 e 13. Mateus, capítulo 15, versículos 12 e 13. Amém, irmã Francimar, irmão Igor? Glória a Deus. Estão presentes, nos traz muita alegria também. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Mateus capítulo 15, versos 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz assim: então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Podemos sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos porteiros, viu? Vocês estão me escutando? Os porteiros, fiquem atentos, porque para ajudar os irmãos, né? Tem poucos assentos, e aí os porteiros fiquem bem atentozinho para já poder estar ajudando os irmãos. Então, queridos, essa palavra nós iremos meditar nela logo, logo. Queremos falar hoje sobre esse texto, esse versículo abençoado, que fala sobre a árvore que o Pai plantou e a árvore que o Pai não plantou. Uma palavra poderosa de Jesus para as nossas vidas nessa noite. Amém? Então, todos nós queremos ser a árvore que o Pai plantou, não é verdade? Quem é que quer ser a árvore que o Pai não plantou? Ninguém, não é verdade? Ninguém quer ser uma pedra de tropeço, quer ser uma... Não. Todos nós queremos ser a árvore que o Pai plantou. Louvado seja Deus por isso. Mas, às vezes, nós nos surpreendemos com a palavra de Jesus assim tão, digamos, pesada, né? Jesus pregando aqui um sermão,
E os discípulos depois, em particular, chegam para Jesus e dizem: Senhor, tu sabe que os fariseus não gostaram dessa palavra que o Senhor disse, não. Os fariseus se escandalizaram com essa palavra. E Jesus disse: olha, a árvore que meu pai não plantou será arrancada. Palavra dura. Porque, irmãos, os fariseus eram a maior religião da época de Jesus. Para Jesus chegar e dizer um negócio desse. Aí, quando a gente lê a Bíblia com santo temor, a gente fica: Senhor, tem misericórdia de mim, porque será se eu estou equivocado, pensando que o pai me plantou, porque eu tenho algumas características boas, porque os fariseus tinham muitas, não é? Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero ser uma árvore plantada pelo Senhor na tua casa. Então nós vamos ver nessa noite, logo mais, as características dos fariseus, boas, né, louváveis, e vamos ver as características de uma árvore que o pai plantou na casa dele, né? Os fariseus tinham muitas características boas, mas não eram características de uma árvore que o pai plantou. Então, logo mais nós iremos ver isso, as características boas dos fariseus e as características de uma árvore que o pai plantou. É muito importante fazer a diferença entre simplesmente ser característica boa e característica de uma árvore que o pai plantou. Não é qualquer coisa boa que você faz que lhe dá o atributo de ser uma árvore que o pai plantou. Não é qualquer coisa boa. A Bíblia, ela é didática e ela mostra claramente quais são as características da árvore que o pai plantou em sua casa. Amém? Então nessa noite nós iremos receber o ministério louvando a Deus. Quero convidar o ministério para louvar o nome de Jesus, e depois nós voltaremos com esta palavra poderosa. Graça e paz, igreja, amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, vamos louvar juntos, exaltar aquele que é digno de louvor. Feche seus olhos. No vazio do meu ser, venha preencher. Na minha fraqueza, vem me socorrer. No vazio do meu ser, venha preencher. Na minha fraqueza, vem me socorrer. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou. Livre sou em teu amor. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou. Livre sou em teu amor. Não existem palavras para descrever, não encontro uma canção para me expressar. Quando escuto a sua voz e os meus olhos te veem, eu vou além, contigo eu vou além, eu vou além, contigo eu vou além.
graça me alcançou, livre sou em teu amor. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Sua glória me cercou, sua graça me alcançou, livre sou em teu amor. Voarei nas asas do amor. Cantarei ao Deus do meu amor. Voarei nas asas do amor. Cantarei ao Deus do meu amor. Não existem palavras para não pra me expressar. Quando escuto a sua voz e os meus olhos te veem, eu vou além. Contigo eu vou além. Eu vou além. Contigo eu vou além. Nós vamos além, Senhor. Vamos além, Senhor. Quando nós estamos contigo, nós vamos além. Além dos problemas, além das tribulações, além das dificuldades. Senhor Jesus, quando nós estamos nos teus braços, Senhor, nós vamos além. Além, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, como é bom estar em tua casa, Senhor. Como é bom estar em tua presença. Te adorando, glorificando, exaltando o teu santo nome. Meu Deus, queremos mais da tua presença, Senhor Jesus. Não viemos aqui, meu Deus, fazer a nossa vontade, mas Deus, fazer somente a tua vontade. Queremos, meu Deus, te servir a cada dia. Nós não somos nada sem o Senhor. Queremos estar, meu Deus, na tua santa e gloriosa presença, Deus. Igreja do Senhor, levanta teus braços aos céus e comece a exaltar a esse Deus. Comece a dizer, declarar nesse momento que nosso Deus é santo, é o Deus do impossível. Oh Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nos rendemos a ti, Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Tu és santo, 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 santo. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é do céu. Deixa o céu descer na terra como é
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, a tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, a tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, a tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pra sempre. Amém. Sabe, igreja do Senhor, a gente passa por tantas situações, por tantas lutas. Podemos até comparar nossa vida como uma montanha russa, lá em cima, lá embaixo. Mas nós temos um Deus que nós podemos chamar o Deus do impossível. O Deus que faz o impossível acontecer. Aquele que te levanta cada dia. Aquele que te dá força. Aquele que te dá ânimo. Por mais que você pense, tá difícil, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está te dizendo que é fácil. Busque a esse Deus fiel. Adore a esse Deus que sabe das tuas necessidades, sabe daquilo que você necessita. Meu querido, minha querida, o Senhor Jesus, Ele te conhece. Ele sabe do teu, Ele sabe aquilo que está te consumindo. Ele te liberta, Ele te cura, esse Deus fiel. Adore a esse Deus vivo, Senhor. Diga assim comigo: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Eu tenho sede da Tua presença. Eu tenho sede de Ti, assim como uma terra seca precisa de água. Você deve precisar, necessitar da presença do Senhor Jesus. Glorifica esse Deus, igreja do Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia. Teu é o reino, teu o poder, a tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, a tua é a glória para sempre. Amém. Santo, santo, para sempre. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, igreja. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Igreja do Senhor, você tem nesse momento a liberdade para estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Mas vamos continuar adorando a esse Deus fiel. Amém? Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora, que sei que me atenderá. Sei que me
tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, Morreu só. eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Amamos a Ti, Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Libere um brado de vitória ao nosso Deus, igreja. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Vamos orar pelo dízimos, ofertas e a palavra de Deus. Paizinho Santo, nós te louvamos. O Senhor nos trouxe até aqui.
já louvamos, já sentimos a tua presença nessa noite, através desse louvor maravilhoso que o Senhor nos deu, para nos entronizar na presença de Deus. Mas agora queremos ouvir a tua palavra, que é santa, poderosa, transformadora, e que o Senhor venha igualmente falar conosco através da palavra, nos edificar nessa noite. Queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção para todos aqueles que estão nos assistindo em casa, todos aqueles que estão acompanhando a live desse culto, que o Senhor igualmente venha estar abençoando a vida deles, em nome de Cristo Jesus. E todos aqueles que dizimaram e ofertaram na tua casa, sejam recompensados conforme as promessas que estão escritas a respeito desse assunto, dízimos e ofertas. Repreende o devorador, abre as janelas do céu, derrama bênção sem medida sobre todos aqueles que praticarem, que fizerem conforme diz a tua palavra, e que eles sejam todos bem-aventurados aqui na terra, por onde forem sejam chamados de bem-aventurados pelas bênçãos de Deus. Eles aprendam a fazer prova de ti quando necessário, quando forem fiéis e for necessário fazer prova de ti, que eles façam, e assim o Senhor responda prontamente conforme a tua palavra, porque ela não mente, nem aumenta e nem diminui. Abençoa a tua igreja como um todo. Fala conosco através da tua palavra nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Enquanto os irmãos abrem novamente no texto de Mateus, eu quero mandar a graça e a paz do Senhor para todos os irmãos que nos assistem em casa. Está lá, aqui de trás da irmã Nayara, né, Mané? Glória a Deus, queridos, Deus abençoe. Eu sei que muitos ficaram em casa para que outros pudessem vir, né? Estão com crianças, são pessoas acima de 60, pessoas de risco, enfim, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, no nome de Jesus. De qualquer forma, estamos juntos, né? Estamos juntos em nome de Jesus. Então o texto lido no início diz: ele, porém, respondendo, verso 13 somente, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Sente-se, por favor. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Irmãos, Jesus, ele falou isso porque ele estava pregando sobre a tradição que os anciãos tinham na época, e ele dizendo que muitas vezes, por causa dessas tradições religiosas, muitos já não obedeciam mais a palavra de Deus. Olha que coisa forte. A tradição virou mais importante do que o quê? A própria palavra de Deus. A tradição. E o que é a tradição? Será se nós também não temos tradições? Com certeza temos. Muitas tradições, né? Toda igreja, quanto mais velha ela vai ficando em idade, ela vai se enchendo de tradições, né? Se enchendo de tradições. E muitas vezes, quando alguém chega diferente, os crentes de determinada igreja dizem: não, isso aqui não está de acordo com a gente, porque nós somos assim. E aí isso que está aparecendo não está de acordo com a gente. Isso é a tradição. Vou dar um exemplo claro da tradição. Por exemplo, a tradição da nossa igreja irmã assembleana, que eu diria, Assembleia de Deus, que eu admiro muito, ela tem suas tradições de vestes. Então, quando chega alguém lá diferente nas vestes, eu quero ser daqui.
Aí ele diz: olha, maravilha, seja bem-vindo, mas aqui a gente não usa isso, porque não é nossa tradição, né? E nós batistas também temos as nossas tradições batistas, e assim cada igreja tem suas tradições. Os fariseus tinham suas tradições, e eles criaram algumas tradições e acabaram respeitando mais essas tradições do que a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que o filho deveria cuidar do pai e da mãe, e deveria dar ao pai e à mãe uma oferta, né, uma oferta de cuidado, né, ao pai e à mãe cuidar, zelar. Mas eles criaram uma tradição que se o filho pegasse aquilo que ia dar para os pais e desse de oferta na igreja, ele não precisava mais ajudar os pais. Não precisava mais. Está lá no texto, no capítulo 15. É porque eu não quero ler tudo, né? A história era essa. Precisava mais ajudar os pais. Aí Jesus chega e diz assim: olha, as escrituras dizem que tem que ajudar os pais, e vocês criaram uma tradição que diz que se der aquela oferta, aquela ajuda para os pais, der para a igreja, não precisa mais ajudar os pais. E vocês colocam essa tradição de vocês acima da Bíblia, e começou a reprová-los. Vocês invalidam os mandamentos de Deus pelas tradições de vocês. Aí Jesus pregou ali pesado. Aí saíram, quando chegou num certo lugar, os discípulos: Senhor, o Senhor pegou pesado. Você sabia que os fariseus se escandalizaram com essa sua pregação aí? Aí Jesus pega e diz: olha, a planta que meu pai não plantou será arrancada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos fariseus: os fariseus aí né, não são de Deus não. Meu pai nunca plantou os fariseus. Eles não se originaram da vontade de Deus. Agora, irmãos, incrível o que Jesus disse. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a analisar os fariseus, eles eram judeus que surgiram no período dos 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo. Houveram 400 anos que se passaram, que são chamados de 400 anos de silêncio, porque nenhum profeta se levantou nesses 400 anos. Nenhum profeta. De Malaquias a Mateus, nenhum profeta se levantou. Foram 400 anos de silêncio profético. 400 anos. Só que nesses 400 anos se levantou, porque os gregos chegaram para tomar Israel, através do rei Antíoco Epifânio, ou Epifânio IV. Chegaram para tomar Israel. E alguns judeus se levantaram para defender a fé. Olha, se eles tomarem Israel, porque Epifânio IV, irmãos, toda terra que ele conquistava, ele dizia: desmancha todos os deuses, a fé daquela terra, tudo tem que ser desfeito. Todo mundo tem que viver de acordo com a cultura grega. E eles: vamos nos levantar, porque se a gente deixar esse homem tomar Israel, ele vai tirar a fé do nosso Deus aqui da nossa terra. E se levantaram. E no meio desses que se levantaram, existe uma família, que é a família dos Macabeus, que foram os principais, com espadas na mão, e botaram para correr os gregos. Botaram os gregos para correr. E defenderam a fé judaica, a fé do Deus de Abraão, a fé do Antigo Testamento, a fé na lei de Moisés. E eles disseram: agora nós vamos fazer outra coisa, vamos construir sinagogas, porque só existia o templo.
Então vamos construir sinagogas, que era como se fossem congregações em todo o país. Foram eles, os fariseus, que criaram as sinagogas. Foram os fariseus que criaram a cultura rabínica, porque eles estabeleciam escolas para ensinar crianças. E no ensino comum eles também ensinavam sobre a palavra. E eles fizeram escolas, já que nós vamos fazer sinagoga no país todo, quem é que vai ensinar nessas sinagogas? Então nós vamos criar escolas rabínicas. E eles criaram as 2 escolas rabínicas mais bem-sucedidas de Israel, cheio de rabinos mestres que conheciam a palavra. A maioria dos escribas, porque a Bíblia não era impressa, era escrita à mão, eram fariseus. Olha o tanto de qualidade que esse povo tinha. Lutaram na espada para defender a fé, criaram escolas rabínicas, espalharam sinagogas, ensinavam as crianças. Jesus até disse que eles se diziam mestre de criança, né? Porque eles tinham muita escola para criança. Eles foram vencidos, derrotaram os gregos, mas foram vencidos pelos romanos. Não teve jeito. Quando Jesus chegou, os romanos já governavam Israel, né? Mas os fariseus estavam lá, firmes e fortes. Não puderam vencer a batalha, mas continuaram firmes. Na época de Jesus, eles eram a religião mais severa que existia, espalhada em todo o país. O próprio apóstolo Paulo, ele diz em Atos 26:5, quando ele fala sobre ele, porque o Paulo, antes de ser crente, era fariseu. E ele diz que foi ensinado na religião mais severa do judaísmo. Aí ele diz, os fariseus. Atos 26:5. Então era a religião mais severa, mais conhecida. Não era a religião que tinha mais autoridades, que eram autoridades políticas, porque eles não gostavam muito de política não. Quem gostava de política eram os saduceus. A maioria dos sumos sacerdotes, por exemplo, era saduceu. Por quê? Porque quem elegeu o sumo sacerdote era o político da vez. E eles não eram muito amigos de política. Então eles eram mais reservados. Os fariseus surgiram porque quando os saduceus se envolveram muito com política, eles surgiram para se isolar em lugares para buscar a oração e a leitura das escrituras. Por isso é que o nome fariseu significa separado, tirado para fora. Eles se separavam só para orar e buscar a Deus pela leitura das escrituras. Olha o tanto de qualidade que esse povo tinha. Outra coisa dos fariseus, eles eram sábios. Lá no livro de Atos 22:3, o apóstolo Paulo, contando da vida dele, ele diz assim: eu fui criado aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Um dos principais mestres rabinos de Israel. E para o apóstolo Paulo dizer que entendia da lei, ele teve que citar sua referência, seu mestre, na época que ele era fariseu. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Então, os fariseus tinham referências de rabinos que eram conceituados no país inteiro. Eles tinham referência de mestres sábios, conceituados. Os fariseus, muitos deles eram homens tão importantes que eles eram chamados de principais da nação. A Bíblia diz que quando Nicodemos foi conversar com Jesus de noite, ele era um dos principais entre os fariseus. Eles davam títulos de homens principais, porque eles eram renomados na sociedade, eram juízes do povo. Eles decidiam as causas do povo, eles decidiam como as coisas aconteciam, porque eles conheciam a lei de Deus. E eles eram gabaritados, capacitados, eram mestres. Os fariseus, eles tinham muitas glórias humanas.
A Bíblia diz que muitos dentre os fariseus acreditaram em Jesus, mas eles não publicavam essa fé, porque eles tinham tanto reconhecimento e eles tinham medo de perder esse reconhecimento. A Bíblia diz isso em João 12, do verso 39 ao 43. Por causa da glória deste mundo, eles não seguiram Jesus. Eles tinham muita coisa a perder dentro da religião dos fariseus. Eles eram homens reconhecidos, cheios de glórias humanas. Olha o que diz nessa passagem. Eu acho interessante essa passagem. 12, 39. Por isso, não podiam crer, dizia Isaías, né? Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração e se converteu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória, e falou dele. Verso 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque eles eram os donos da sinagoga. Não podia nem ir para o culto se aceitasse Jesus, porque eles mandavam na sinagoga. Se eles soubessem que um dos principais aceitaram Jesus, eles proibiam aquela pessoa de ir para o culto. E aí verso 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eles tinham glória, eles tinham peso, eles tinham reconhecimento. Os fariseus eram importantes. Religião pesada, meu irmão. Religião pesada. Os discípulos de Jesus, humanamente falando, não era nada na frente deles. Nada, era só um grupinho. Era só um grupinho qualquer. Eles é que tinha peso. Mas na hora que os discípulos, Jesus pregando e os discípulos tudo com medo. Eita, meu Deus, os fariseus bem ali ouvindo e Jesus pregando desse jeito. Vamos já engolir Jesus vivo aqui. Jesus falando na frente dos homens poderosos. Jesus falando isso na frente dos principais, dos homens fortes, dos homens grandes, dos homens importantes. Eita, que Jesus não sabe nem o que está dizendo. E aí quando vai todo mundo embora, eles dizem: Senhor, os homens se escandalizaram com aquilo que o Senhor diz. Como que dizes, não fale mais desse jeito não. Meça as palavras, Senhor. Não diga mais coisa desse tipo, porque senão você desagrada os poderosos, você desagrada os homens. E Jesus disse assim: meus filhos, eles são uma árvore que o Pai nem plantou. Eles estão existindo. Se fosse eu, como curioso, se eu tivesse coragem de perguntar para Jesus, né? Eu diria: Senhor, como é que eles são tão poderosos desse jeito e nós só somos um grupinho desse tamanho? Como é que o Senhor, o Pai, nem plantou eles, e mesmo sem o Pai plantar eles, está dando tudo certo? Eles cresceram tanto. Eles são os homens principais da nação. Eles é quem são reverenciados, respeitados. São os mestres, os rabinos, são os homens grandes, que conhecem as escrituras, que fizeram grandes coisas. E como é que depois de tudo que eles fizeram, o Senhor vem dizer que o Pai nunca plantou eles? Com que capacidade eles chegaram aonde eles chegaram? Como foi que eles conseguiram tantas vitórias sem o Pai ter ajudado? É uma coisa que fica na cabeça da gente. Mas eu quero dizer, irmãos, que nada disso surpreende Jesus. Amém? Ah, mas eu sou grande, eu sou importante, a gente toma conta, a gente é principal, a gente é isso, a gente é aquilo, a gente tem glória, nós somos os reconhecidos, nós somos os importantes, a religião da severidade, os mais rígidos.
já estamos aqui há centenas de anos, foi quem edificamos sinagoga em tudo quanto é canto do mundo. E como é, Jesus, que você vem dizer que o Pai não plantou a gente? Talvez se tivesse alguém ali diria, não plantou, foi vocês, que são um grupinho velho que não vale de nada, só tem aí uns 12 apóstolos velho aí. E vocês pensam que são o quê? Para dizer que o Pai não plantou a gente, se nós somos muito, infinitamente maior do que vocês. Mas Jesus é filho de Deus e é Deus, Ele sabe. Se Ele diz que o Pai não plantou, é porque o Pai não plantou. E todas essas atribuições, essas vantagens, de nada adiantavam. E tudo mostra, essa história mostra, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui revela para nós que as pessoas podem conseguir muitas coisas sem Deus ter plantado elas. Não é porque alguma coisa dá certo que agora foi de Deus, não. Muitas coisas podem ser conquistadas, irmão, sem o Pai ter plantado. No Salmo 92, nós encontramos uma palavra poderosa. Vamos ver lá? Glória a Deus. Salmo 92. Como o nosso tempo não nos permite ler tudo, eu quero ler desde o verso 7. Olha o que aqui diz a Bíblia. Quando o ímpio crescer como a erva, você sabe que erva cresce rápido, né? Vamos chamar aqui de capim, né? Capim. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Como se Deus dissesse, antes de eu destruir, eu deixo eles crescer. Eu quero que eles cresçam. Aí começa a dar tudo certo, tudo certo. E o cara na impiedade. E você e eu ralando, tentando agradar a Deus, e parece que as coisas são amarradas. E o ímpio faz tudo certo. Mas Deus está dizendo, antes deles ser destruídos, eles crescem. Depois o Senhor vem e coloca cada um no lugar. O que foi que ele disse sobre os fariseus? Que eles seriam arrancados. Existe fariseu hoje? Não existe mais. Em lugar nenhum. Acabou. Existe crente hoje, que era bem pouquinho? Tem? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Porque só a árvore que o Pai plantou que prospera. Posso ouvir uma salva de palmas por isso? Aleluia! Dê um glória a Deus bem alto por isso. Glória a Deus. Aleluia, não importa como hoje a gente está diante dos fariseus, se é pequeno, se é fraco, mas a árvore que o Pai plantou, essa prospera, e a árvore que o Pai não plantou, essa não prospera. Não prospera. Aleluia. Mas irmãos, agora eu quero falar, quando o Pai planta, o negócio vai. E as características de uma planta que o Pai planta, lá mesmo no Salmo 92, eu quero mostrar primeiro, que vocês já estão com a Bíblia aberta aí, né? Então vamos lá, Salmo 92, versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, irmãos, a árvore que o Pai plantou, Ele plantou ela onde? Na casa de Deus. Posso ouvir glória a Deus por isso? Não existe ninguém firme fora da casa de Deus. Não existe ninguém segundo a vontade de Deus fora da casa de Deus.
Ah, pastor, mas a casa de Deus era o templo de Salomão, era o templo de... Não, meu irmão, a casa de Deus é qualquer lugar onde o corpo de Cristo se reúne. É a casa de Deus. Jacó estava lá dormindo com a cabeça numa pedra, Deus aparece para ele, ele disse o quê? Esta é a casa de Deus. Então, Deus está operando. Nós estamos aqui num ponto alugado. Nem nosso não é. Mas esse ponto foi reservado para adoração ao nosso Deus. Nós somos a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus para os crentes adorarem. Você é a casa de Deus. Aqui quando se reúne os crentes, tudo em uma casa maior. Amém? É uma casa maior porque se reúne os crentes tudo. E aí se torna uma casa maior. Então, irmãos, nós temos que ser plantados na casa de Deus. E quando a gente é plantado na casa de Deus, planejado por Deus, você, quando é uma plantada na casa de Deus, você está planejado, seu crescimento é planejado. Os fariseus, o pai não plantou, não planejou eles apareceram por conta própria. A segunda característica dos que são plantados na casa de Deus, irmãos, é que enquanto aqueles que não são plantados, o pai vai lá e arranca, aqueles que são plantados, a pessoa vai lá e corta e ele nasce de novo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Veja que Jesus disse: a planta que meu pai não plantou será arrancada. Mas a Bíblia diz em Jó, capítulo 4, 14, verso 7, Jó bem antes de Salmo, o que é que diz lá? 14, verso 7, olha como é diferente quem Deus plantou e quem Deus não plantou. Quando Deus não plantou, vai ser arrancado. E quando Deus plantou? Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Quando Deus planta é assim. Quando Deus não planta, vai ser arrancado. Pode ser bonito, pode ser forte, pode ser cheio de qualidade, pode ter isso, pode ter aquilo que você e eu não temos. Mas quando Deus planta, a pessoa chega lá e fica só o toco. Aí a Bíblia diz que ao cheiro das águas, não precisa nem chover forte não, já começa a nascer tudo de novo. Porque o que Deus planta nunca falhará. Tudo que Deus começa a dar certo. Tudo que é Deus quem cria dá certo. Tudo que é Deus quem faz dá certo. Tudo que é Deus quem planta dá certo. Você está aqui nessa noite por quê? Porque você foi trazido por Deus. Foi Deus quem te plantou. Então ergue a tua mão e glorifica a Deus. Porque nada pode parar a tua caminhada na presença de Deus. Nada pode parar a tua caminhada. Nada pode parar. Quando fica só o topo, aí todo mundo diz: pronto, morreu, não tem mais jeito. Você está lá dentro de você. E aí você começa os irmãos a fluir de novo para rejuvenescer. Amém? A Bíblia também diz outra característica. Acredito que vai os dois falarem aqui. Estou falando. Mateus capítulo 7, verso 16. Outra característica de quem Deus plantou. Estamos aqui finalizando, só falando agora as características, não mais dos fariseus, mas de quem Deus plantou. A primeira característica é que eles são plantados na casa do Pai. A segunda característica é que quando Deus não planta, Ele arranca. Mas quando Deus planta, ainda que alguém corte, Ele nasce de novo. E a terceira característica está em Mateus 7, 16 a 20, que diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar frutos, maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, porque pelos seus frutos os conhecereis. Então, toda planta que o Pai planta, ela dá bons frutos. Toda árvore é conhecida pelo fruto, irmão. Não adianta você dizer que é bom e as pessoas olharem e ver que você não é bom. Não adianta você dizer que é humilde e as pessoas olharem e ver que você não é humilde. Não adianta você dizer que é sábio e entendido, pessoas olharem e ver que você não é sábio e entendido. Não adianta você dizer que é firme, temente, e as pessoas olharem e ver que você não é firme nem temente. É pelos frutos. E o fruto é tudo que a pessoa produz de palavras, de ações, de resultados. Pelos frutos os conhecereis. A árvore plantada por Deus, ela produz frutos, como diz lá em Gálatas 5:22, que são fruto do Espírito. Produz fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, fé, mansidão, benignidade, longanimidade, temperança, que é domínio próprio. Ela produz fruto do Espírito, não dele mesmo, não da carne. Então pelos seus frutos os conhecereis. E a última qualidade da árvore plantada por Deus está no conhecido texto de Salmo, capítulo 1, verso 1 a 3, para nós fecharmos aqui. Glória a Deus. Salmo capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como o quê? Como uma árvore plantada por Deus, junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia. Essa é a árvore plantada por Deus. Irmãos, eu fico imaginando, eu sei que nós não vivemos dias bons, passamos 4 meses sem culto presencial, não é fácil, não é verdade? Mas se você foi plantado junto a ribeiro de água, você nunca está seco. Eu me admiro muito, irmãos, de crentes que tudo é frieza espiritual. Irmão, eu devo dizer para os irmãos, com toda a humildade debaixo do sangue de Jesus, desde quando eu me converti, aconteça o que acontecer, nunca deixei de vir para a casa de Deus, nunca deixei de ler a Bíblia, nunca deixei de me trancar para orar e buscar a face de Deus. Nunca vivi olhando para cima dizendo estou fraco, porque para mim não condiz com as escrituras um crente plantado junto a ribeiro de água está com as folhas secando e caindo. Tá certo? Não tá. E aí Deus te planta na terra seca? Deus não planta ninguém na terra seca. A Bíblia diz que aquele que é plantado por Deus é plantado aonde? Junto a ribeiro de água. Então nunca, passe o que passar, nunca você secará se você foi plantado por Deus. Nenhuma situação te esfriará, nenhuma situação te afastará da presença de Deus, porque você foi plantado, foi por Ele, o lugar foi escolhido por Ele, e o lugar, diz a Bíblia, foi junto a ribeiro de água. A tua raiz vai estar sendo regada todo o tempo, não tem como tuas folhas secarem, não tem como você ficar fraco, não tem como ficar desanimado, não tem como deixar de se congregar, não tem como deixar de buscar a Deus, não tem.
Não tem. Simplesmente eu desacredito de pessoas que por causa de estudar de noite se desvia, por causa de trabalhar até dia que trabalha de noite não pode vir para o culto, se desvia, por causa de viajar e lá não ter a mesma igreja. Eu vou trabalhar, passei 4 meses, 6 meses, tinha outras igrejas, mas como não tinha a minha, eu me desviei. Eu desconheço esse tipo de fé, porque Deus não me planta em qualquer lugar. Deus me planta junto aos ribeiros de água da sua palavra. Deus me planta junto aos ribeiros de água da sua presença. Nunca, em momento nenhum, eu vou estar seco, porque se eu não puder estar me congregando, não estiver perto de igreja nenhuma, mas os ribeiros de água estão ali nas minhas raízes, eu vou buscar a presença de Deus e Deus me fortalece. É assim que eu acredito. Circunstâncias não podem parar. Aquela planta que o Pai plantou, ninguém pode arrancar ela, porque só quem arrancaria era Deus, e Deus só arranca quem Ele não plantou. Mas quem Ele plantou, irmãos, Ele cuida, Ele zela, Ele prepara para poder ficar melhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero finalizar com você, mostrando para você que quem Deus planta, Deus cuida. Se você está aqui na casa de Deus porque foi Deus quem te salvou, então, meu irmão, você pode ter certeza, nunca você estará vazio. Nunca. E ele diz assim, olha, João 15, verso 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara é o ramo, que somos nós. Nós somos os ramos. Toda vara em mim está ligado com a árvore que não dá fruto, ele atira, limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então, se você é plantado pelo Senhor, você dá fruto. E quando você dá fruto, Deus vem, poda você. Tem versão que diz poda. Para quê? Para você dar mais fruto ainda. Só que se nós formos olhar o que é podar, é cortar as pontas, né? Às vezes, irmão, mesmo quando o crente dá fruto, Deus tira umas coisas dele. Você sabia? Todo mundo, irmão, fica mal acostumado. Não é verdade? Todos nós ficamos mal acostumados, né? Ficamos mal acostumados. Quando a gente está muito bem numa coisa ali durante anos e anos e anos, a gente fica mal acostumado. E aí de repente Deus olha para nós e diz: não, eu estou muito mal acostumado, deixa eu dar uma podadazinha em algumas coisas. É por isso que mesmo o crente dando fruto, dando tudo corretinho, dando fruto, dando na bênção, mas de vez em quando o Senhor vem e poda. Porque se Ele não podar, a gente deixa de dar fruto. Aquele ramo imenso, aí deixa de dar fruto. Aí Ele poda, dói. A gente olha assim, ô Senhor, mas não é para a nossa destruição, é para que nós demos mais fruto ainda, é para que as coisas melhorem. Aquele crente nunca se aparta da humildade, nunca se acha autossuficiente. Eu sou o melhor ramo, eu dou fruto toda hora, para mim é fácil, tudo comigo é só bênção. Aí Deus dá uma podadinha. Será se Deus já lhe podou, irmão? Hein? Se Deus ainda não lhe podou, cuidado, porque aí não está certo. Não está certo. Deus já me podou muitas vezes, já me diminuiu o tamanho, né? Está grandão e Deus, check, a gente fica menorzinho, humildezinho, né? Mas quando dá que não, vem muito fruto. Muito fruto. Então eu quero deixar para você essa palavra. Se você acredita que o Senhor foi quem te plantou na casa de Deus, você não vai ficar dizendo, culpando a igreja, né? Porque tem gente que vive culpando a igreja, né? Não visita ninguém, não cuida de ninguém, não se preocupa com ninguém, mas não pode sentir uma dor no dedo do pé. Os irmãos não me visitam, ninguém me ama, a igreja não tem amor. Eu sou contra isso. Eu
Eu sou contra. Eu sou contra crente que diz assim: as pessoas da igreja não se aproximam de mim. E por que você não se aproxima, indivíduo? Por que você não se aproxima? Né? Tem muito crente novo convertido que a gente vê que parece que ele está 10 anos na igreja. É ou não é? Aqui o irmão Eduardo aqui, bem novinho convertido. Olha o irmão Evanilson ali. Porque ele se aproximou e ainda hoje é quem se aproxima. Ou as pessoas estão lá na sua casa, irmão Evanilson? As pessoas vão lá na sua casa direto? Não? Aí você fica chorando, ninguém me ama. Não? Você vai lá, né? Então pronto. Você está me entendendo? A Bíblia diz que com a mesma medida que a gente medir, a gente vai ser medido, né? Você nem imagina que o que você está medindo os outros, você também é, às vezes muito pior. Então, trate de dar fruto. Trate de dar fruto. Irmãos, eu devo dizer uma coisa para vocês. Eu nunca cobrei visita de ninguém na minha casa. Ninguém apareceu na minha casa. Não, eu estava vendo os irmãos direto. Se os irmãos vivessem na minha casa, é só se a gente morasse junto. Porque era direta, a comunhão era intensa. A comunhão era intensa. E eu nunca cobrei. Então, irmãos, o Senhor quer te podar para que os excessos caiam por terra e você seja uma árvore plantada na casa de Deus. Os fariseus fizeram uma religião não para mostrar a Deus para o mundo, mas para se mostrarem como servos de Deus para o mundo. Olha a diferença. Os fariseus não fizeram uma religião para mostrarem Deus para o mundo, mas para se mostrarem como servo de Deus para o mundo. E Jesus disse: não quero isso. Não fui eu que plantei. Não respondo por esse tipo de religião. Vai ser arrancado. Então que nós possamos ser plantados e mesmo que sejamos cortados, venhamos brotar de novo. Nunca sejamos arrancados da presença do Senhor. Amém? Fique em pé, por favor. Quero só finalizar dizendo que todos os cultos, quarta, sexta e domingo, são 7h30, para não confundir horários, 7h30. Não estou fazendo revezamento. Não estou fazendo revezamento. Então pode vir todo mundo. Como é que a gente faz, pastor? Está ali, ó. A irmã Idene, a Camille, né? O Dedé, porque eles saíram ali. Pastor Dedé, pastora Dal. Daquele jeito, ó. Bota de 2 em 2 assim, mãe e filho, marido e mulher, vai botando de 2 em 2, de 2 em 2. Porque esses espaçamentos aqui estão acima da medida. Então, se a gente botar de 2 aqui, ainda fica na medida, sobrando ainda. Mesmo botando de 2. Tem lugar aí, irmãos? Rapaz, o pessoal não está respeitando, não. Viu? Ainda assim iremos transmitir. Lá estão os irmãos assistindo em casa. Porque às vezes, para um vir, o outro tem que ficar, né? Com a criança, por exemplo, está ali o irmão Idelbrando. A irmã Lucivane veio sexta. Ele ficou com o Nicolas. Hoje ele veio, ela ficou. Porque criança abaixo de 12 não pode. Certo? Abaixo de 12 não pode. E aí assim a gente tem que ir revezando. Então, os que revezam e não podem vir, assistem de casa. Amém? Então vai ter as lives bem direitinho. E Deus vai abençoando as nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar para liberar ar-condicionado, viu, irmão? Vamos orar para liberar ar-condicionado, pelo amor de Deus. O negócio é muito abafado. Agradeça a Deus, Pai. Nós queremos te louvar nessa noite pela palavra, pelos louvores,
pelo culto dessa noite. Queremos te pedir, ó Deus, que conforme o Senhor Jesus falou aos teus discípulos a respeito dos fariseus, que eles eram uma planta que o Pai não plantou. Não queremos simplesmente, ó Deus amado, ser um movimento, uma religião que impressiona, que está diante das vistas das pessoas, mas queremos ser uma planta que foi plantada pelo Pai, na casa de Deus, que cresce, que dá frutos, aleluia, os seus frutos são bons. Uma planta, Deus, que foi plantada junto a ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, as folhas não murcham, tudo que fizer prosperará. Nós queremos, ó Deus, não ser uma religião que nasceu para se mostrar como servo de Deus para o mundo, mas para mostrar Deus para o mundo, que está precisando de sua palavra. Enquanto você ora nesse momento, continue em espírito de oração. Enquanto isso, eu quero saber se há entre nós alguém que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo, que está precisando de conversão ou de reconciliação. Eu quero te convidar até aqui à frente, que nós iremos orar por sua vida, entregando você na presença de Deus, porque reconhecemos que Deus é poderoso. Glória a Deus. Aqui está o irmão Wagner. Nós lamentamos muito a perca do irmão, perdeu a esposa nestes dias, e a vida precisa continuar, até porque ele tem filhos para cuidar, e ele tem uma vida para viver com todo amor, com todo saudosismo, com todas as lembranças, com tudo que está dentro dele, pela sua falecida esposa. Mas, acima de tudo, preparar-se para ir morar nos céus, para viver uma eternidade com aquele que lhe amou primeiro, que morreu na cruz. Então estenda as suas mãos para a vida deste irmão, que hoje faz a sua reconciliação. Ele já havia me dito até que iria se reconciliar. Então estenda as suas mãos para nós apresentarmos a vida dele para Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a vida do irmão Wagner nas tuas mãos. Tu sabes o momento difícil que esse homem está passando, mas a igreja toda se une como um corpo para interceder pela sua vida e para que ele possa superar tudo o que ele está enfrentando nesse momento, juntamente com seus filhos, que ele não venha perder a esperança. Ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ele está, meu Pai, procurando aquele que toma pela mão e levanta, que é Deus. Ele está, Senhor, buscando, ó Deus, a presença do Consolador. Mas, ó Deus, além da dor da perca, além da dor que ele passa nesse momento, venha também lhe abraçar de volta como filho, dizendo: filho, eu nunca te desamparei, eu nunca te deixei, nem vou te deixar. Ainda que uma parte muito importante de ti tenha sido cortada, e você ficou ali como um tronco no chão, dizendo: morri, perdi minha vida, o Senhor, ao cheiro das águas do Espírito Santo, vai te fazer brotar de novo, te tomar pela mão, florescer, levantar a tua vida e te encher do Espírito Santo, perdoando as tuas falhas, perdoando as tuas faltas, os teus pecados, que todos são pecadores, limpando e purificando a tua vida, o teu coração, e te habilitando para servi-lo, Pai, em nome de Jesus. Como disse o salmista no Salmo 119, verso 69, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus caminhos. Muitas vezes, ó Deus amado, depois de uma aflição, nós nos lembramos de Deus como nunca tínhamos nos lembrado antes. E que o teu servo, Senhor, que está aqui aos teus pés, possa a partir de hoje se levantar na presença de Deus como nunca se levantou antes na sua vida. Veio pela primeira vez trazido pela esposa, que hoje está com o Senhor,
Está aqui agora diante de Deus, dizendo aquela mesma fé que eu aprendi a ter com a minha esposa, eu continuarei mantendo na presença daquele que está sentado no trono e vai cuidar de mim, da minha família. Cuida do teu servo, em nome de Jesus. E a igreja eleita diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Queria poder te dar um abraço agora, fico lhe devendo, mas vou fazer isso. Pode voltar para o seu lugar. Feche teus olhos e faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os filhos e filhas de Deus, plantas plantadas na casa do Senhor, desde agora e para sempre. Só quem crê diga amém, e dê um lindo brado de vitória para o nosso Deus.